Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. Hoje a gente vai conversar sobre o guarda do sucesso de vocês e a gente vai ver o que a energia de Oxumaré tem para dizer para vocês com relação a esse tema, beleza? Então eu vou fazer naquele mesmo esquema, 3 opções, você clica na descrição do vídeo, na minutagem do teu grupo e já vai para sua leitura. Fechado? Então tá, eu vou apresentar as opções. Opção número 1 é esse triângulozinho aqui, tá? Dessas 3, essas coisas aqui, 4 coisas, tá? Esse triângulo. E esse cubo aqui, tá? Que tem a maior parte pretinho, centros pretinhos. E a opção número 3, esse aqui é o mais tradicional. Vamos lá? Fechou? Opção número 1, área do sucesso, divino superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. O que as pessoas que escolheram a opção número 1, chamadas pela energia de Oxumaré, precisam saber com relação à área do sucesso deles, delas e deles, igual do sucesso. Primeira opção, valete de espadas. Tá? Mais. Alguma? Um 9 de paus, uma posição de avanço, quase num bloqueio, tá? A imperatriz e o enforcado numa posição de avanço aqui. E 4 de espadas. Gente, eu vejo vocês necessitando de um momento a sós consigo. Pra quê, Sá? Vocês precisam começar a ver, tirar algumas conclusões com relação a ser, principalmente aqui com relação a quem se identifica com o gênero feminino, tá? Que tem muita identificação. Parece que vocês entenderam que ser mulher é uma coisa específica. E isso tá, de certa forma, quase bloqueando aqui um potencial de vocês. Não tá bloqueado ainda, tá? Mas se vocês continuarem, tá? Se movimentando dessa forma, é como se vocês não fossem conseguir chegar a ser essa imperatriz, tá? Valete de espadas. Tem uma coisa aqui referente à tua comunicação. Me parece aqui que você tem nutrido algum tipo de ansiedade na tua vida. Mas essa ansiedade tá vindo de um espaço de alguém de uma comunicação ou errada, ou uma falta de comunicação, ou uma comunicação meio imatura, tá? Quando você não dá atenção a esse ponto da sua vida, você se sente fracassado e fica só alimentando aspectos de ansiedade em você, tá? Pode ser que vocês aqui sejam muito perfeccionistas, se importem muito com a aparência e também de aparentar serem uma pessoa equilibrada, alguma coisa assim, sabe? Não, mas eu sou uma pessoa equilibrada, mas eu sou uma pessoa... E assim, parece que isso tá podando a tua existência. Porque pelo que eu tô entendendo aqui, vocês são pessoas articuladas. Mas vocês estão deixando, por conta de vocês não darem vazão para esse valete de espadas crescer, vocês estão numa fase muito imatura da vida de vocês.
E quando vocês deixam isso vir à tona, vocês têm, né, a possibilidade de se tornarem imperatriz. Mas se vocês nunca saírem do rei do valete de espadas, vocês não vão se tornar quem vocês querem ser. Tem uma coisa aqui de vocês já terem pelo menos como se vocês tivessem, não sei se é sabedoria, mas é como se vocês tivessem conhecimento em pelo menos 2 áreas que vocês poderiam já estar comunicando algo a respeito disso, mas porque vocês querem alcançar um grau X, ou então já chegar com o pé no peito, né, nas situações, você não se dá nem oportunidade de se tornar alguém que você gostaria de ser, tá? Então, nesse momento, seria interessante que vocês, se vocês gostam de meditar, ou gostam de fazer magia, ou gostam de fazer oração e tudo mais, tem uma coisa meio ritualística aqui, tá? De vocês entrarem em contato com o próprio sagrado de vocês. Eu entendi, ó, vocês querem chegar no nível de um rei de paus, de espadas. E é interessante, porque eu falei rei de paus, pode ser que você esteja dando vazão a aspectos duas uma, tá? Ou muita atenção pro plano espiritual, que não seja ruim, tá? Não tô falando que é ruim você dar atenção pro seu plano espiritual, mas parece que você não tá conseguindo... Vamos lá. Se a tua espiritualidade trabalha com você através da sua fala, da sua expressão, e você não dá pra tua espiritualidade ferramentas pra você trabalhar, você não consegue deixar com que a tua espiritualidade se comunique através de ti, entendeu? Então, assim, tem uma coisa aqui que você tá... Para algumas pessoas é isso, e para outras pessoas vocês estão dando muita vazão e querendo cada vez mais se tornarem algo muito mais no instinto. Não sei se não estão se importando muito com a aparência, muito com a forma como vocês se mostram, né? Porque tem essa energia aqui, né? Do que eu aparento ser, de como eu... Vocês não estão indo para esse nível do que vocês querem. Vocês querem ser bons comunicadores, vocês querem saber se posicionar, vocês querem saber se colocar frente a... Tem uma coisa aqui de mostrar o seu conhecimento, né? De falar sobre algo que você tem domínio e etc, tá? Mas que você tem domínio pelo menos, né? Em 2 pontos ali, tá? Que você já consegue falar, porque tá aqui... esses 2 pauzinhos estão, as varinhas aqui, né? Estão num livro aberto. Então, assim, é como se você já tivesse... um potencial até inclusive sobre situações que estão no teu dia a dia. Você fala, nossa, eu sei falar sobre isso. Não, mas eu sei pontuar sobre isso aqui. Então, assim, tem pelo menos 2 coisas que já estão aí latentes, tá? Que você já poderia estar comunicando ou fazendo algo a respeito disso, saca? Tem uma coisa aqui interessante, eu não sei explicar o porquê exatamente, mas assim, esse nome de paus tá me chamando a atenção, que o cabelinho tá bem no meiozinho, dividido. E aí quando você olha pro rei de espadas, que é o seu ideal, assim, que você quer chegar, ele tá com o cabelinho de lado, né? Tem alguma coisa aqui com relação ao que você tá aparentando não ser... Vamos lá. E aí você vê que a imperatriz, né, é mais no meio ainda, assim, né, o cabelinho dela. Não sei, tem alguma coisa aqui com relação... Não sei se vocês estão dando muita atenção pro cabelo, tá? Ou se tem alguma coisa com relação a que geralmente quando a gente parte no meio, né, fala de um certo centramento, né, de pessoas mais centradas e tudo mais. De lado eu esqueci, mas eu lembro do significado do meiozinho ali, né. Então é como se você tivesse
não sei se eu poderia falar isso, mas escolher um lado de alguma coisa, assim, nem que seja o seu lado, tá? Pra poder se posicionar. Não sei se você é em cima do muro com relação a coisas e circunstâncias, tá? Mas é como se tem uma coisa aqui sobre você, de fato, sabe, eu preciso ir, porque se eu não for nunca, eu nunca vou me tornar alguém que eu quero ser. E a Imperatriz, assim, é uma pessoa completa. Então, assim, ela tem todos os naipes, tá? Ela só tá abaixo, entre aspas, tá? Do Imperador, né? Porque a gente tá falando aqui sobre energia e não sobre pessoas, tá? Então, assim, aqui ela já tem todos os naipes, todos os reis já estão dentro dela. E aqui a gente tá falando de um aspecto interno, né? Quando a gente fala do feminino, a gente fala de dentro, né? E quando a gente fala do masculino, a gente fala da expressão, de fora, né? Então tem uma coisa aqui que internamente, uma estrutura interna nesse formato, onde eu tenho sabedoria, eu tenho segurança, eu tenho facilidade de falar sobre isso. Só que se você não escolhe, se você fica nesse conflito interno de não pra cá, nem pra lá, nem fazer isso, nem fazer aquilo, blá 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 blá, vocês meio que se prejudicam, sabe? Vocês não conseguem encontrar essa segurança dentro de você. E é como se eles estivessem falando assim, as pessoas que têm segurança, geralmente, escolheram alguma coisa. Nem que seja não escolher, né? Falar assim, olha, gente, eu sou uma pessoa que não converso sobre esse assunto, eu sou uma pessoa que nesse assunto aqui eu acho muito polêmico e aí a partir daqui eu não vou falar sobre isso nesse formato, saca? Mas você tem que se posicionar, tá bom, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa, sabe? Então assim, você precisa minimamente dentro, pelo menos internamente, tá? Porque a gente tá falando de uma imperatriz aqui, internamente você escolher o que você o que você quer e pra onde você vai, pelo menos no momento, tá? Pra que você tenha a chance de enxergar as coisas a partir de uma nova perspectiva, saca? Sabe quando você escolhe um produto, daqui a pouco aquele produto começa a chegar pra você 500 milhões de vezes, né? O professor Hélio Couto sempre dá aquele exemplo, né? De você falar, eu quero um carro. E aí você, não, mas eu não quero mais esse carro, eu quero outro. Aí tem uma hora que o universo, você fica mudando toda hora, o universo fala, tá bom, escolhe primeiro, depois a gente te ajuda. Então você tem que escolher alguma coisa pra que aquela energia possa colapsar. Se você não escolhe, aquilo ali não cria força, não cria densidade, não cria nada pra manifestação. Então tem uma coisa aqui que você precisa, se você quer ser uma pessoa bem articulada na fala e tudo mais, você vai precisar fazer esse movimento para que isso ocorra, saca? Porque aqui caiu ali um 3 de copas invertido. Tem uma coisa que eu não sei, eu não entendi. É como se, assim, os grupos que você frequenta e as pessoas das quais você ou se inspira, ou ajudam vocês de alguma forma, ou estão com vocês em algum nível e tudo mais, se posicionam de uma forma X, sabe? Então, se você começar a se posicionar de uma forma Y, talvez você vá perder essas pessoas. E assim, se você tá com medo de perder essas pessoas, é porque, gente, eu vou falar a verdade, às vezes a gente fica, tem pessoas que, assim, não gosta, de LGBT, eu sou LGBT, não gosta de várias características do que eu sou, tá? De macumba e etc. Se eu tô com medo de perder essas pessoas, porque elas não gostam, elas já não gostam de mim, elas já não estão na minha vida. A hora que tiver alguma lei que me favoreça, a hora que tiver alguma coisa, a pessoa não vai se importar comigo. Então eu tô com medo de perder uma pessoa, uma situação, uma circunstância que não me honra, que não se importa com a minha existência, entende? Então, assim, tem uma coisa aqui que já não te traz felicidade, que pra você estar nesse grupo, você tem que guardar pra você as coisas que você pensa. E você ir com medo, né? Então, assim, não sei, viu? Se isso compensa pra você, tá? Roubou boi, meu pai. Verifica pra mim, por favor, essas cartas. Roubou boi.
tem a consciência aqui. Então, assim, isso aqui que eu tô te falando, você já sabe, tá? Isso já sabe. E você tá entrando num outro grau de consciência, tá? Se você se permitir dar vazão a esse enforcado, né, no sentido de fazer esse sacrifício para ver como as coisas são depois dessa porta, você vai encontrar o sucesso que você almeja, tá? Meu Deus, as cartas estão caindo, cara. Eu não gosto de pegar a carta que cai. A voz interior tem uma posição de recuo equilibrado. Tem uma coisa aqui que é como se eles estivessem falando, você não precisa estudar mais, não que você não precisa estudar mais, tá? Mas é que não é sobre um estudo novo, não é sobre uma coisa que você vai aprender nova aqui. O que você tem na mão, pelo menos essas duas coisas, essas duas vertentes, esses dois assuntos, essas duas verdades, esses dois... Você já sabe, você domina aqui, então você já consegue fazer isso aqui. Então não é sobre estudar mais ou ser mais inteligente, você pode até estudar mais sobre esses assuntos para que você se refine, e não é sobre parar de crescer, tá, e de evoluir, mas é sobre você já saber, tá? Tem aqui a esquizofrenia numa posição de avanço equilibrada. Tem uma coisa aqui que você vem ainda alimentando de eu finjo que eu não tô vendo, eu finjo que eu não ouvi, eu finjo que não é comigo, eu finjo que não, eu finjo demência, sabe? E aí eu não vou falar aqui pra você, né, porque até esses dias a espiritualidade conversou comigo sobre que não é todo mundo que eu tenho que... eu gosto de ser autêntica e tudo mais, não gosto de ficar de ficar sendo, sabe, fingindo uma coisa que eu não sou e tudo mais, mas eles falaram sobre aquela habilidade que a gente tem, sobre não precisa demonstrar tudo pra ninguém. A autenticidade também é você poder, né, ter o direito de falar, não, eu senti tal coisa, mas pra essa pessoa eu achei que ela não merecia, eu achei que pra essa pessoa aqui eu não ia demonstrar, ou enfim, sabe? É teu direito também exercer todas essas suas partes, tá? Inclusive essa parte aí da nossa máscara, de não querer, aqui eu não vou me desgastar, né? Então, assim, você também tem o direito de vestir a máscara que você quiser em qualquer situação, entendeu? Então, assim, tem uma coisa aqui que você vem fingindo muito tempo, tá? Pra continuar, assim, como se fosse continuar amiga dessa pessoa ou dessa situação, ou nessa rede de contatos de amigos que você vem estando aí, tá? A totalidade. Você vai ter que abraçar de certa forma, pegar na mãozinha aí de algum conflito que vocês estão evitando, tá? Mas se você se permitir, com certeza você sai desse tédio que você tem estado. E na verdade, você tá numa posição assim, será que vale a pena mesmo? Sabe, porque tais coisas, suponho, será que vale a pena? Eu não... E aqui tem uma coisa que você tá confundindo, tá? Eu também acho que a gente não tem que ficar discutindo com pessoas. Eu acho que todos nós lutamos, entre aspas, contra ou a favor de um sistema, uma coisa que tá acima da gente. Então ficar brigando com pessoas e tudo mais, ficar projetando a nossa raiva, nosso ódio, qualquer coisa com relação ao nosso próximo, é uma perda de tempo, porque todo mundo tá tendo que lidar com ferramentas que outras pessoas mais poderosas, né, e que de fato escolhem coisas, estão dando pra gente não ficar lutando aqui, enquanto a gente tá distraído, eles estão fazendo coisa com a gente, inclusive, entendeu? Então, assim, não é sobre isso que eu tô falando, tá? Mas tem uma coisa aqui sobre você tá achando, não, mas é perda de tempo discutir. Mas não é sobre isso. É sobre um ideal. Suponha, você quer começar a ingressar, um exemplão, tá? Numa causa animal, né? Ou então eu quero começar a trabalhar com pessoas que sofreram abuso e etc. e tudo mais.
Daí se você for conversar sobre esses assuntos em todos os lugares, não vai ser muito legal pra você, assim, porque às vezes você também quer descontrair, quer fazer outras coisas. Mas tem uma coisa aqui sobre você achar, não, tem coisas mais importantes pra eu lutar, tipo essas causas, do que eu discutir com essas pessoas. Só que às vezes o tempo que você tá se desgastando com essas pessoas, ou de estar com essas pessoas, você poderia já estar, inclusive, construindo uma autoridade com relação a esses temas que você já traz, entendeu? Vamos ver, faz de conta que são esses dois, tá? Enquanto você tá com essas pessoas aí, entendeu? Enquanto você tá perdendo tempo escutando ou passando tempo, ou sabe? Então é sobre isso, não é sobre a pessoa em si, não, é sobre você escolher uma linha de tempo para você adentrar, sobre você escolher um propósito, né? E aí talvez essas pessoas vão ficando, acabem ficando muito pequenas, assim, com uma parcela de tempo minúscula do seu dia ou até nenhuma, saca? Então assim, tem uma coisa aqui que você meio que tá com esse, achando, eu preciso deixar pra lá e tudo mais, mas assim, tem um aspecto seu aqui que precisa ser integrado. Então assim, não é sobre pessoas, é sobre a vibe que eles estão na vida e que você tem uma outra vibe, entendeu? Não é que eu não vou mais ligar, por exemplo, a gente tá falando do Rei de Paus, né? Não é que eu não vou mais ligar pras pessoas e sabe, pros líderes que estão fazendo coisa errada com as pessoas, não é porque eu não vou mais me importar com a moda, né? Não é sobre isso, é sobre eu ir por um caminho aqui que de repente é um caminho que faz mais sentido pra mim, saca? Então é sobre voltar pra minha essência, é sobre voltar e ver realmente o que eu valorizo. E se de fato essas coisas que eu valorizo não fazem parte do dia de vocês, eu vou acabar me afastando, mas não porque eu quero me afastar de vocês, é porque vocês não partilham desse algo que meu coração vem querendo que eu faça, entende? Tem um rebelde aqui numa posição de bloqueio. Boi. Abundância. O que acontece? Quando você bloqueia esse seu rebelde, esse seu temperamento, você bloqueia a sua abundância. Então o que você vem querendo aqui é de fato empreender, né? Então você vai ter que começar. Mas eu não sei falar direito. Começa a falar do jeito que você sabe. Daqui a pouco você se torna um Rei de Paus. De novo, gente. E talvez tenha uma coisa muito com vocês assim, ou sobre alcançar um patamar de espiritual X, ou de ter uma aparência. E assim, gente, vocês vão ter que ver, tem uma coisa aqui sobre identidade, né? Identidade visual ou alguma coisa assim do tipo. Com o tempo você vai se achando aí. Vai fazendo. Uma hora você se acha, uma hora você vai encontrar algo que faça sentido pra você. Talvez você seja uma pessoa colorida aí, o que tem? Né? Você vai ter que ver isso daí, tá? Pra algumas pessoas aqui tem uma coisa sobre se assumir. Será que se eu me assumir? Mas é assim, você não vai sair de um conflito nunca se você não fizer o que você tem que fazer. Mas aí eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto, porque daí ninguém me enche o saco, né? Tá bom, mas você fica aí e continua manifestando isso daí que você tá querendo, entendeu? Essa ansiedade vive te colocando aí, vive com crise de ansiedade, vive com agonia, vive sonhando, idealizando o mundo XYZ, mas você que faz esse mundo acontecer. É mais um, sabe, erguendo a voz, é mais um falando sobre isso, é mais um se mostrando, saca? Então assim, ou você faz, você vive isso, ou isso não vai acontecer pra você. Eles estão falando pra vocês desapegarem de coisas do passado, de vocês. Tem uma coisa aqui sobre... A gente chegou no ponto, né? Porque o Oxumaré veio falar sobre isso aqui.
E o seu sucesso tem a ver também com a sua abundância e para muitos aqui com o seu empreendimento, né? Porque a gente está falando de um rei de ouros. E é interessante porque assim, os reis apareceram aqui, só não apareceu o rei de água. Mas todos os outros reis apareceram aqui, né? Então assim, o que eu tô entendendo aqui, tá? É que você tá deixando o seu emocional de fora dessa situação, saca? Mas a Imperatriz tem todos os naipes. Então, o Rei de Paus é uma coisa que você vem, por mais que não apareça aqui, grita na sua energia. Você quer desenvolver a energia de um rei de ar, tá? Mas você mal alimenta isso, porque quando eu vou falar disso, eu falo de outro rei, tá? E você tá querendo manifestar um rei de ouros. E o seu rei de água aqui, ele... Eu escutei, faleceu, não tá aqui. Eu não sei se você tá precisando fazer algum tipo de viagem rápida. Ou se você também faz diversas viagens rápidas. E aí você precisa se distanciar das suas emoções. Sempre. Não sei se vocês são pessoas que trabalham, sabe? E se vocês vivem com CEOs, ou se você tem um cargo alto na sua empresa, ou você, sabe? Se você tem patente, enfim. Não sei o que acontece aí, tá? Mas pelo que eu tô entendendo aqui, é assim, mesmo que você não tenha a energia do imperador no sentido de exercer tal coisa, pelo menos internamente você já traz o conhecimento. Suponha, você fez uma faculdade, você anda com vários engenheiros, por exemplo, mas você é uma pessoa que fez engenharia, mas não atua, você é médico, e aí você escolheu uma outra linha de... Então assim, você anda com os médicos, mas você não atua enquanto médico. Então, assim, mesmo que você não atue nisso, né, nesse patamar, você já traz isso já te coloca nesses grupos. Então se você de repente escolhe um lado, tá, saca? Vocês acabam com medo de, nesse lugar tão alto, serem colocados em situações que não fazem sentido pra vocês, saca? Então tem uma coisa aqui assim. Então eu não sei se vocês frequentemente viajam, fazem viagens rápidas, né? Fazem bate-voltas também. Frequentemente precisam estar com essas pessoas. Então assim, uma coisa assim, eu falo um negócio hoje, mas daqui a pouco eu vou ter que estar com essas pessoas de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo. Não é uma coisa que acaba, saca? Tem uma coisa aqui assim. Então tem um receio de vocês com relação a isso. O Criador, numa posição de desbloqueio. Tem uma coisa que eu não gosto muito de falar isso, porque cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas tem uma coisa aqui sobre você criar a sua própria realidade. E a coragem, numa posição de desbloqueio. Assim, eu não sei se é um convite, tá? Aqui o 8 de ouros, pra vocês, assim, eu não sei se vocês vão fazer uma viagem, vão se encontrar com essas pessoas novamente, de repente é o momento de você tomar coragem e expressar isso, ou deixar isso bem claro, saca? De alguma forma, que existem N formas de você demonstrar alguma coisa. Eu sinto aqui que vocês vão apaziguar muitas coisas com relação a umas paradas meio esquizofrênicas, assim, a forma como vocês... Eu não sei se vocês têm pensamentos compulsivos, obsessivos, sabe? Se vocês ficam vendo coisas, mas isso assim, a partir de um espaço não de mediunidade, mas de ansiedade mesmo, tá? Pensamentos compulsivos e tudo mais. E visões também, tá? Você sente que você, eu tô vendo coisa aqui que não é, mas não é uma mediunidade em si, sabe? É um descontrole mental e emocional.
e tem crises de ansiedades frequentes aqui também. Então, não sei se vocês já vão começar também a gostar de ir trabalhar, tá? Que a carta do 8 de ouros fala sobre... E essa carta, ela fala sobre uma simplicidade. Então, assim, é como se o teu trabalho pudesse ser mais simples, ou estar com você no seu trabalho, né? Porque o 8 de ouros fala de você trabalhar com algo que você gosta. Então, gostar do seu trabalho pode ser uma coisa mais simples. Você pode ir trabalhar mais tranquilo. Então, assim, tem várias formas, né, de você demonstrar o que você é, o quem você é, tá? A gente tá falando aqui sobre uma coisa que eu dei o exemplo, né, de LGBT, que é o meu caso. Mas, assim, você pode levar isso pra qualquer outra área, tá bom? Do que pode ser isso pra você. De você se assumir o que você é. Olha, eu sou essa pessoa aqui, né? Eu sou uma pessoa macumbeira, eu sou uma pessoa bruxa, eu sou uma pessoa... enfim, sabe? Você ser quem você é, e aí você vai trabalhar e você vai fazer as coisas que você faz de uma forma muito mais tranquila e muito mais satisfatória, sabe? E vai alcançar esse sucesso que você tanto quer, tá? Então, assim, vai fazendo, vai sendo, vai construindo isso, que você vai chegar nesse lugar. Então, assim, trabalhe com o seu espiritual. E o seu espiritual, provavelmente aqui, eu não sei se o seu trabalha com espiritualidade, ou se o seu trabalha com artes, com expressão, com beleza, tá? Tudo isso que esse rei de paus pode te trazer, tá? Enfim, me desculpa. Tem uma coisa meio, sabe, uma coisa entrando na frente da outra. É como se você não conseguisse, suponha, você tem um objetivo, e aí você não consegue firmar esse objetivo. Suponha, a hora que você tá mexendo ali com as coisas do fogo, entra uma outra coisa no meio, como se tivesse sempre algo tentando passar na frente, que provavelmente você vem passando coisas na frente, ou colocando pensamentos, circunstâncias e ideias de outras pessoas na frente de você. Então, assim, você vai conseguir sair desse espaço, desse lugar, a hora que você conseguir se colocar na frente. Então, assim, eu me coloco, a partir de hoje eu vou pensar dessa forma, eu vou fazer tal coisa, esse é meu propósito, esse é meu objetivo, e o que não estiver alinhado com isso, infelizmente, não é minha vontade, não é meu desejo me afastar de ninguém, mas talvez isso aconteça e eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que pagar o preço, eu vou ter que sustentar isso na minha vida, mas que você vai se sentir muito mais poderoso, poderosa e poderosa, que aqui essa carta é do Rei de Paus, então, que veio aqui desbloqueado agora que eu me liguei, tá? Quando você pensar que não, você já voltou para um estado que você gostaria de entrar, tá? Que você estava buscando, que estava pulsando aqui dentro de você, e pode ser que você fale assim, quando eu não entrar nessa energia desse Rei de Paus, eu não vou exercer o meu Rei de Espadas. E aí, quando você pensar que não, saca? Você já floresceu. Ah, mas não tinha como, as pessoas aqui são todas machistas, feministas, porque às vezes você tá pensando que você vai chegar num lugar e você vai ser apedrejada, e que talvez não, as pessoas vão te aceitar, mas ela não aceitaria tais pessoas, mas aceita você. O que eu posso fazer, entendeu? Então, assim, você vai ter que ter coragem aí, tá? O teu sucesso tá aí, tá? E aí você vai precisar te dar essa oportunidade, tá? Eu vou pegar aqui uma cartinha final pra vocês, uma mensagem final pra eles, elas e eles, por favor. Mensagem. O acaso. O patrimônio. E a persuasão. Três coisas, tá? Vocês possuem proteção caso vocês andem distraídos por aí, tá?
Acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Então, dentro daquelas coisas que você não tem controle, você tem proteção, tá? Quando você entra na sua verdade, você alinha todos os seus mentores, mestres, guias, porque assim, eles estão com você e eles estão, inclusive, junto com vocês para manifestarem uma realidade X. Se vocês estão indo muito contra a corrente, eles ficam meio que sem opção de ajudar, porque eles estão ali para ajudar coisa tal. E aí eles ficam te dando suporte para que você se desvie o menos possível, ou que você fique protegido, intacto, ileso, para que você consiga, em algum momento, cumprir com isso que você veio cumprir, saca? Então, quando você se dá essa oportunidade, quando você faz o que você veio fazer, você tem a proteção adequada mesmo, sabe? A proteção pertinente a esse algo que você veio fazer, tá? E aí, se você tem dúvida, se você vai construir seu patrimônio, ou vai conseguir, enfim, dar conta disso, você vai conseguir, tá? E tem a carta aqui da persuasão, que é sobre também você querendo, assim, um poder espiritual, você querendo, de certa forma, ter domínio, tá? Das suas faculdades mediúnicas. Tem uma coisa aqui também de você conseguir qual que é o nome da palavra? Quando a gente ter autodomínio, tá? Você consegue ter, entende? Tem uma coisa aqui de você até tirar uma amarra, tá? Dos seus pés, de você ter que ficar se protegendo demais, evitando também, porque o excesso de proteção não deixa você um canal limpo e puro para receber as mensagens da tua espiritualidade, os teus contatos também, que tem hora que você tem que estar abertura, tá? Eu tô sentindo aqui que, assim, eu fiz um movimento aqui de ir baixando a tua ansiedade. E é isso, conforme você vai se dando, vai trazendo isso à consciência, vai se dando essa oportunidade, o seu cortisol vai baixando, e os seus níveis de dopamina, né, vão aumentando. Tem algum aspecto aqui mental, emocional, que vai melhorar muito quando vocês se assumirem aqui, nesse algo que vocês querem fazer. Ah, você é uma pessoa que joga carta. Ah, você é uma pessoa que vai fazer ritual. Ah, você é uma pessoa que vai assumir uma página LGBT. Ah, eu vou ser uma pessoa que vou falar sobre meu relacionamento, ou como lidar com relacionamento homossexual, homoafetivo, sabe? Eu vou falar sobre não binarismo. Ah, eu vou falar sobre não sei o que tem aqui. Sei que quando você escolhe um troço aqui pra você fazer, e aí dá beijo pra quem quiser, dá licença da sua vida, as coisas vão andar pra você, tá? As mesmas pessoas que estão te prendendo são as mesmas pessoas que estão te prendendo, tá? Então, é isso. Eu espero de coração ter ajudado vocês de alguma forma. Opção número 2, tá? É esse cubinho aqui, com os meiozinhos pretinhos. Simbora? Simbora, então. Boi, meu pai. Oxumaré. Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui, porque as pessoas que se sentiram chamadas pela energia de Oxumaré precisam saber com relação à área do sucesso deles, delas e deles. Por favor. Oxauriô. A carta da ruptura. Maturidade numa posição de avanço. Quase num bloqueio aqui. A inocência numa posição também de avanço aqui. Tem uma coisa que, assim, ultrapassando alguma coisa, tá? Se for assim, vocês estão certos, mas tem alguma coisa que tá se passando por algum motivo. Tem uma coisa aqui além da ilusão. A carta 20, né? A gente fala da carta do julgamento. Pode ser que tenha alguma coisa com relação a julgamento, ou se julgar, ou julgar o outro.
tá? Tem uma coisa aqui como se fosse uma ligação, a forma como eu me comunico com o Criador, saca? Parece que você fala assim, a forma como eu me comunico com o Criador precisa ser assim, precisa ser assado. Ou as ideias que você tem com relação ao criativo. Gente, é super comum, né? Mas tem uma coisa aqui como se Deus, que é a espiritualidade, como se a tua conexão tivesse com alguém lá no alto, que é muito difícil falar com essa pessoa. Ou então assim, eu tenho livre acesso, né? Que as pessoas falam, eu tenho livre acesso com o Altíssimo. Mas parece que... não sei, existe uma distância. Ou alguma precipitação, ou alguma coisa com relação a você e esse ser. A intensidade. Tem uma coisa aqui, tá? Eu não sei se é com relação aos teus pretos velhos. Que a energia da maturidade com essa energia aqui da inocência. Eu não sei pra quem tá aqui, mas assim, tem alguém aqui que trabalha com a energia dos pretos velhos. E aí eu não sei se você, de alguma forma, ou tem uma energia de sabedoria, no sentido assim de... eu não sou de falar isso assim não, mas pra quem é, a pessoa já sabe, tá? Tem alguém aqui que trabalha, que assim, a entidade trabalha, suponha, no meu caso eu trabalho canalizando mensagens, né, das cartas e tudo mais, assim, trabalho assim, desse jeitão. Mas tem gente que trabalha incorporado mesmo, assim, que lê carta incorporado, a cigana vem e faz a leitura, entendeu? A entidade vem e a pessoa faz a magia, faz o trabalho, né? Então, assim, tem coisa assim que o sacerdote faz inspirado, né? O sacerdote tá fazendo, a sacerdotisa, tá? Vai fazer aquilo ali, mas tem outras que a entidade vem e faz através daquele médium. E tem com relação a cartas e vários outros tipos de trabalho. Tem algumas pessoas que é esse o negócio aqui, tá? Que precisa deixar o preto velho vir pra conseguir... que susto! Pra esse trabalho. E tem uma coisa aqui que eu escutei assim, logo que eu fui começar a leitura de vocês, eu escutei, não se assusta. Não se assusta. E eu também assusto. Eu não sei se vocês têm medo de alguma coisa, do medo da intensidade do poder de vocês. Mas tem uma coisa aqui que vocês vão precisar ir se preparando, tá? Porque já meio que já tá passando do tempo de vocês sentirem essa energia com mais intensidade. O mago é que vocês já estão desenvolvendo, assim, tem alguma coisa, é pouca coisa aqui, tá? Pra entrar na posição que eu considero aqui de ficar de um alinhamento certinho aqui. Falta, assim, tipo, um dedo mindinho aqui, tá? De coisa que você precisa ali de ferramenta pra você começar inovação, uma posição de recuo aqui. Me corrigiram, uma posição de desbloqueio aqui. É que é interessante, o que acontece? Parece que com vocês, meio que já passou do... Como se eu posso dizer? Vamos lá. Tem algumas ferramentas que vocês precisam adquirir ainda, que são pouquíssimas. Mas é como se você já tivesse um canal aberto já. Entendeu? Então, assim, o seu canal já tá aberto já tá dando pra trabalhar já. Já passou do tempo de você começar a trabalhar. E aí você tem uma ferramenta ou outra que você ainda não adquiriu, mas assim, é como se estivesse na porta, assim, ó, já o negócio pra acontecer aqui com vocês. É coisa que vocês já trazem de outras vidas, tá? A iniciação. Que essa veio numa posição de avanço equilibrado. Então aqui vocês já estão prontos já.
e o banimento. Para alguns de vocês, a energia do banimento fala de Kali pra mim, tá? Dos deuses hindus, né? E na Umbanda, ela tem ligação com Oroiná, com Santa Sara Kali. Então, não sei se vocês têm uma iniciação com ciganos, ciganas aí. E eu não sei se vocês vão começar realmente a incorporar o cigano ou a cigana de vocês pra fazerem o trabalho de vocês. Ou, eles estão falando assim, ou eu tô falando assim, uma coisa muito específica, tá? Mas pode ser assim, no momento em que você deixar a tua espiritualidade cigana tomar conta aí da tua vida, que você desbloquear esse teu portal, tá? De uma vez, você romper com esse véu de que você tem um livre acesso pra conversar com eles, de estar com eles e tudo mais. Tem alguma coisa aqui que tá esquisita, tá? Ou você pode ter manipulado essa energia em uma outra vida, ou aberto um portal de uma forma meio torta, tá? Mas tem uma coisa aqui sobre um rompimento. Eu não sei explicar, mas tá me vendo muito aquela passagem da Bíblia que fala do que o véu foi rasgado e você tem acesso direto ao trono. É como se você tivesse um acesso direto com alguma linha, tá? Ou a linha do Oriente, ou a linha dos ciganos, tá? Ou se você trabalha com Kali, você tem uma mão forte para trabalhar com a energia de Kali especificamente. Tudo que tem a ver com essa energia hindu de Kali, de banimento e tudo que Kali envolve, saca? A retribuição. É como se, suponha, quando você vai sentir não é que a confirmação. Sabe quando você supõe, você tem muita vontade de ter amizade com alguém, e aí você não tem coragem de ir lá e romper com aquela vergonha de falar com aquela pessoa. Daí quando você vai lá e fala assim, oi fulano, tudo bem, eu gostando de você, eu acho que você, sei lá, acho que a gente se identifica e tudo mais, você fala na pessoa também. Nossa, eu também, tava só esperando você falar comigo. Tem alguma coisa aqui que tem alguém que só tá esperando, que a retribuição vai ser garantida. Tem algumas pessoas aqui que essa energia de Oxumaré tem ligação também com a energia de Logunedé, né? Porque a gente tá aqui um cavalo marinho também. E o cavalo marinho é a energia de Logunedé, né? Que também é Oxumaré. É como se você fosse ter uma retribuição verdadeira, assim, de volta, sabe? Pra com vocês. Na hora que vocês se abrirem, essa força, ela retribui automaticamente. E com uma intensidade que vocês podem se assustar. Ressentimento. E a sacerdotisa. Para alguns de vocês, pode ser realmente que vocês estejam com algum problema, porque vocês realmente manipularam os conhecimentos que vocês tinham em algum momento, de alguma forma, ou vocês foram manipulados negativamente por algum motivo com relação a algo que se parecia com essa linha, sabe? Não sei se em algum momento vocês estavam lidando com Egum, né? E aí achavam que era uma força específica, tá? Porque essa força cigana tem muita... que a minha mãe de santo estava explicando, né? Que os ciganos e algumas linhas são muito difíceis de desenvolver, porque para a pessoa sair de um espaço e ser enganada é muito fácil, porque é uma energia muito próxima da gente e tudo mais, né? E às vezes não tá num dia legal, né? Então, assim, pode ser que você tenha, em algum momento, se sentido invadido, se sentido manipulado de uma forma negativa, ou você pode ter feito isso em outras vidas, ou você pode ter feito isso nessa vida, né? Ou você pode ter, nessa vida mesmo, passado por isso, por uma situação que pra você não foi legal e você meio que se bloqueou, tá? Tem algum ressentimento aqui que você vai precisar curar. Ou você com relação a você mesmo, mesma e mesma, né? Tem uma coisa aqui, disputa de poder.
tá? Que pode ter sido uma chave para essa energia querer apossar a sua vida, então assim, e querer encontrar um espaço, tá? Tomar posse aí de alguma a gente pode dizer, sabe quando você tem, tá me vindo aqui uma energia muito específica, quando você tem, e tem muita gente assim que fala, não, mas eu vou poder acender uma vela, mas aí como que eu acendo a vela? E aí ficar com várias dúvidas, né? E tudo mais. E assim, às vezes você tinha coisas no seu coração, você estava passando por um problema ali, que era um problema com. Então, em vez de você pedir, suponha, vai, espiritualidade, me ajuda, e tal coisa, você pode ter pedido de uma outra forma, ou teu coração tinha uma coisa aqui que era pra tentar provar alguma coisa pra alguém, sabe? Essas coisas humanas que acontecem, né? Às vezes a gente tem uma intenção boa, mas a gente quer ser bom, mas nosso coração não tá muito legal. Então a gente põe dúvida na hora de firmar aquela vela, a gente põe dúvida na nossa própria oração, sabe? Então a gente não encontra as palavras certas e deixa a gente em dúvida, deixa a gente em cima do muro, sabe? Deixa a gente assim, sabe? Com as duas energias ali sem saber, né? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Então tinha alguma coisa que era meio confusa. E aí, de alguma forma, você se sentiu abusado, ou você, sabe, sentiu também que abusou, não sabia se tinha pedido certo, se tinha pedido errado. Tinha uma confusão aqui, tá? Que acabou em ressentimento mesmo. O patrimônio. Mas vocês retornam, tá? Pro poder de vocês. Parece que por algum motivo vocês sentiam como se alguém queria se apossar de vocês, né? Vocês são meus, vocês são minhas, sabe? Como se quisesse fazer de vocês uma propriedade. E aí parece que vocês deixaram de pertencer a vocês mesmos e mesmas. Faz sentido vocês ficarem com medo aí, né? Para algumas coisas, para algumas pessoas aqui, tá? Tem uma coisa aqui sobre o corpo fechado, então não sei se de repente vocês fazem parte de alguma vertente e tudo mais. De repente, se fosse interessante vocês pedirem para uma entidade que vocês confiem, tá? Cruzar vocês, tá? Ou pra gente, tem gente que faz santo de cabeça e tudo mais. De repente seria uma coisa interessante, tá? Vocês, se vocês já passaram pela cabeça de vocês, né? De fazerem isso, já fazem parte, já estão num lugar que é confiável e tudo mais, seria interessante. Ou se você puder fazer fechamento de corpo, interessante, entendeu? Tem algumas coisas aqui que você que seria legal você fazer, tá? Pra você se sentir mais confortável aí. Ou falar com alguma entidade ou com algum sacerdote, alguém que vocês confiem, tá? A gente pode não estar falando, tá, sobre esse tipo de linha aqui, se vocês suponham. Se a gente está falando aqui sobre coisas de saúde mental, ou se a gente está falando sobre um curso específico e tudo mais, vale a mesma coisa, tá? Vocês podem ter lidado com pessoas autoritárias, né? Pessoas que queriam fazer vocês de... Às vezes vocês têm conhecimento específico, né? E aí queriam te usar como se fosse você era obrigado a fazer certo tipo de coisa, você tinha aquele conhecimento, aí tinha que manter aquele trabalho, e a pessoa sabia que você era bom naquilo, que você sabia fazer aquilo, e aí te usava, te manipulava, sabe? Suponha, você era muito inteligente, e aí a empresa usava você e falava, olha, eu tenho tal pessoa na minha equipe, eu tenho tal pessoa na minha empresa. Então assim, você era uma pessoa que, tipo, eu sou amigo de tal pessoa, eu conheço tal pessoa, sabe? E aí você se sentia como se aquela pessoa tivesse... Tem uma coisa aqui sobre ostentação, a pessoa te ostentar, a pessoa, sabe? Pode ter uma coisa assim. Mas assim, é que o que você quer agora, o que você tá fazendo agora, não é o caso aqui, tá? O triunfo. Parece que agora, tá? Essa que caiu bem em cima da iniciação, né? E aqui a carta do prodígio. Parece que agora você fez a escolha certa, você tá no caminho certo aqui, tá? Então, assim, esses medos que você trouxe, te trouxeram aprendizados,
se vocês ainda possuem medos e tudo mais, tá? A carta da conjectura, que fala sobre ver as coisas a partir de uma nova perspectiva. Se vocês estiverem com medo aqui, seria interessante vocês conversarem com alguém, tá? Se vocês estão procurando uma casa, tem uma coisa aqui sobre, ó, muito amarelo, não sei, ou uma casa de Oxumaré, uma casa de, que pode ser por conta desse vídeo mesmo, tá? Uma casa de Oxum, tá? Com algumas vertentes, né? Tem de Ansan, que Ansan pode ser amarelo também, tá? Pode ser bem forte aqui, tá? Essas energias. Tem uma coisa aqui, gente, sobre você não se sentir muito bem, tá? De lidar com seres desencarnados. Eu acho que vocês têm medo, tá? De ver gente desencarnada ou de ver gente... Mas tem uma coisa aqui que vocês, entre aspas, já são os escolhidos para lidar com esse tipo de coisa aqui. E parece que vocês têm medo. A premonição, a premeditação. O banimento. Tem uma coisa aqui que vocês já sabem o que vocês vieram fazer, como que vocês vieram fazer isso aqui. O triunfo, né, o número 7 tem muito a ver com Exu também. A carta do triunfo tem a ver com carro, né, pode ser caminhos e tudo mais. Então, não sei se vocês têm uma energia forte de trabalhar com Exu, com cigano e tudo mais. Vocês vão ter que dar abertura aí, tá? Não sei o que é essa energia. Ou pode ser até a energia também de Ganesha, tá? Que a energia também de Ganesha também traz Exu. E também tem outras... que eu não gravei tudo. Mas tem outras energias também que tem muito a ver, né? Ogum também tem muito a ver com Ganesha. Essa energia de caminhos, entendeu? Então, assim, não sei se você tem alguma entidade que trabalha muito com essa coisa de caminhos, de abertura de caminhos, ou se a energia cigana é a energia que abre os teus caminhos, tá? Então, tem uma coisa aqui que isso aqui vai te dar... Tem a ver com ou bloqueio, ou com o caminho do teu sucesso, tá? Ou bloqueio do teu sucesso, ou caminho pra ele. Mais alguma coisa com relação a essas pessoas? A Roboboi, meu Oxumaré, Roboboi. O carro numa posição de recuo. Eu já tô vendo algumas pessoas aqui começando a dar abertura. Aqui tem a carta do diabo. Tem uma carta aqui de segurança, tá? Com relação a uma certa energia. Parece que vocês têm muita facilidade para trabalhar com energia de sombra. Ou com a energia... A gente poderia falar de hedonismo, mas é como se fosse a energia de satisfação emocional. Sabe quando a gente fala assim, eu quero isso e mais ainda? Então, assim, que eu quero transbordar? Tem uma energia para vocês de transbordamento, sabe? Uma energia de eu abro os meus caminhos e tenho energia para ajudar outras pessoas a abrirem o caminho delas. Eu sou uma pessoa que estou satisfeita emocionalmente e consigo ajudar as pessoas a também estarem satisfeitas emocionalmente, tá? Então tem duas linhas aqui de trabalho, né? Energia de abertura de caminhos e a energia aqui de relacionamentos. Vocês têm essas duas energias, desbloqueio de caminhos e de como viver uma vida
satisfeito emocionalmente, tá? Mas assim, quando a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre a pessoa bem com ela, tá? A despeito de... E esse diabo veio numa posição de equilíbrio, tá? Não veio uma pessoa, não veio numa posição, veio uma posição, ele tá bem pontuado aqui, tá? E você consegue trazer segurança, tá? Emocional. Segurança financeira também, tá? Então tem uma energia de abertura de caminhos, é uma energia de propósito aqui. É como se você conseguisse colocar a pessoa no propósito dela, de vida, assim, sabe? É um lugar onde a pessoa tem dinheiro, tem trabalho, tem segurança, tá satisfeita emocionalmente e consegue dar sequência a isso, né? Porque a carta do carro fala sobre isso. Você dando sequência, você dando andamento, você continua de dar continuidade às coisas. Então, assim, teu sucesso tem uma energia muito forte aqui, cigana, tem uma energia muito forte de guardiões ciganos, inclusive, tá? Especificamente de guardiões ciganos, então não sei se vocês trabalham com energia de guardiões, tá? Se for, isso aqui, essa energia é pra você, tá? Se você, a gente pode falar sobre várias outras, tudo isso que você também já conversou se adequa aí, mas tem uma coisa aqui que é muito forte, que agora que me caiu a ficha, sobre guardiões ciganos. Cigano guardiões, né? Enfim. Tá? Gente, eu acredito que eu já tenha respondido, tá? A recapacitação. Olha, tem uma coisa aqui que você sente como se estivesse aqui. Eu não sei muito bem trabalhar sobre isso. Realmente, você não tem tudo ainda na mão, assim, para trabalhar com isso, no sentido, assim, de todas as ferramentas, porque você não tá assim, ativamente trabalhando, mas já tem uma afinidade muito grande, tá? Dessas energias para com você e de você para com eles. Você tem uma energia aqui de prover, tá? Tem uma energia muito forte de você fazer isso pra você e mais ainda, sabe? Tem uma coisa aqui de hedonismo, né? De sobrar e tudo mais. Isso dá um medinho também, tá? Porque você pode ter utilizado isso de uma forma... Mas tem uma coisa aqui que vocês estão fazendo pra vocês e doando, tá? Tem uma coisa aqui de prover pros outros. Então, assim, quem provê, transborda, né? Eu faço pra mim, faço pro outro, né? Tem uma coisa aqui de transbordamento, tá? Evolução. O argonauta. Gente, eu não sei o que é, que energia é essa aqui, mas tem uma energia de você lidar inclusive com pessoas que estão dadas como casos perdidos. Se essa pessoa é caso perdido, vai cair na tua mão, tu resolve, entendeu? Então tem uma coisa aqui, que ninguém conseguiu dar conta, aí você vai lá e dá conta, você consegue. Então assim, arrasem, gente, vamos viver a vida de vocês, não sei nem mais o que falar, tá? Como se eu trouxesse uma energia de purificação, não sei se até de banhos, enfim, tem N coisas aqui que você pode trabalhar ajudando as pessoas nesses contextos. Depois volta o vídeo, aí vocês vão escutando isso de novo e vão anotando todas as ideias que vierem, os brainstorms de vocês, porque pra cada pessoa vai ser uma coisa aqui, tá bom? Mas é isso, gente, eu espero ter ajudado vocês com relação a essa energia do sucesso. Eu gostei dessa energia, gostei muito também de fazer a leitura nesse formato, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Pra quem vai pra próxima, vamos. Pra quem não, até a próxima, certo? Opção número 3. Esse cubo aqui. Ai, ai. Divino superior, criador de tudo que é, eis-me aqui, porque as pessoas que escolheram a opção número 3, que foram chamadas pela energia de Oxumaré, precisam saber com relação à energia, a área do sucesso deles, delas e deles. Por favor, Optcha Oriô, salve o povo do Egito.
Salve as forças da Jurema. Muito forte também a energia de seu Marabô. Caboclo, Rompimato, Cigana Jussara. Não sei se existe Cigana Jussara. Cabocla Jussara. Vamos lá. Arroboboi, área do sucesso. O Eremita, bem posicionado. As de ouros numa posição de recuo aqui. Valete de copas, uma posição de recuo também. E 5 de ouros. Uai. Eu tô vendo aqui uma energia, gente, de falta de grana aqui, tá? Tem alguém aqui que tá sentindo como se as oportunidades que estivessem vindo pra si não são oportunidades que te dão segurança, tá? E que as oportunidades que te dariam segurança, que de fato são factíveis, estão meio distantes de vocês. Ou é como se vocês também estivessem pensando que isso passou, sabe? Nossa, ano passado eu tive isso, tive essa oportunidade e eu deixei passar. E tem uma coisa aqui sobre achar que... tem uma coisa aqui sobre tempo perdido. Para outros de vocês, tem uma coisa aqui sobre você estar no momento de saber que as situações que te trazem, de fato, uma grana, tá? Precisam de um certo... de uma certa caminhada ou de um certo tempo, tá? E você já sabendo das costas das costas e da prioridade, entendeu? Para coisas que... das costas para coisas que são promessas falsas, são coisas que você vai se iludir, vai acabar perdendo dinheiro. Então tem uma energia aqui de uma certa maturidade que você aprendeu meio que na prática ali, tá? Então tem alguns certos tipos de arrependimento, tá? De nesse momento você tá pensando, olha, mas ao mesmo tempo, tá? É como se você estivesse... E aí para algumas pessoas isso aqui é um combo, né? Olha, eu passei por situações na minha vida em que eu percebi coisas escorregarem pelos meus dedos por conta de eu ter dado atenção para coisas que eram ilusórias. Mas serviu de aprendizado. Então tem um ponto aqui que é interessante, que você não alimente mais essa energia de escassez. Esse eremita precisava dessa experiência. O eremita aprende com as circunstâncias e com as situações de pele, tá? Ele aprende na pele, ele aprende vivendo. E tem coisas aqui também, como se você tivesse falado assim, eu tinha mais saúde. Quando eu tinha mais saúde, eu devia ter feito isso. Agora que eu não tenho mais tanta saúde... E tem alguém também entendendo que também precisa agora tomar uns remédios direitinho, tá? Principalmente alguém aqui com remédios com relação à retenção de líquido. Não sei se tem gente que tem retenção de líquido e não estava tomando remédio, tá? Ou tá tomando pouca água também. Por que você tá falando isso, sabe? Tem alguém aqui que, assim, supõe, que trabalha com a mente. É uma pessoa que trabalha pensando. Só que a pessoa vive desidratada. Ou porque toma diurético, tá? Algum remédio que é diurético, alguma pílula, algum comprimido diurético.
ou porque e tá tomando pouca água, ou tem alguém aqui também que não tá conseguindo pensar porque tá ficando mal com relação a tudo que essa falta de circulação dá, né? Porque o nosso cérebro também tem vasos, veias e tudo mais. Então, assim, o fato de você não tomar as coisas direitinho afeta principalmente na tua locomoção aqui, tá? Tem alguém que pode estar aqui na menopausa, tá? Arroba boi, meu pai. Tem algumas pessoas aqui que precisam começar a tomar remédio realmente ali, tá? Pra problemas circulatórios. Uma coisa aqui muito forte que vocês precisam entender, não é que validar o teu passado no sentido de concordar com tudo que aconteceu, não é sobre isso. Mas tem uma coisa aqui de você aceitar e assumir, tá? Que as coisas foram como tinham que ser. Você passou por essa situação porque você precisava passar para integrar algum aprendizado. E tem uma coisa aqui que você fez uma pergunta: como fulano, cicrano, beltano age assim, meu Deus? Por que tal pessoa age assim, é assado e blá 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 e blá blá blá? Você perguntou, aí a vida falou: vou te mostrar. É assim, ó, que a pessoa começa a pensar assim. Aí a pessoa, você começou a viver realidades iguais a dessa pessoa. Alguém que fica esperando muito pelas coisas, muito para as coisas acontecerem. Não, tem uma coisa que é minha, eu sei que vai chegar e tudo mais. Vocês têm uma coisa aqui com questão de herança. Não sei se tem alguma coisa aqui com questão de processo. Se tem alguma coisa aqui com relação a um cargo, sabe? Sabe essas empresas de família que você sabe que uma hora você que vai ocupar aquele cargo? Tem alguma coisa aqui que você simplesmente tá manifestando na tua vida por conta de projeções. Ou porque você quer ter ou ser como essa pessoa, então esses aprendizados estão vindo para que você... Mas assim, parece que você meio que se misturou aqui, tá? Tomar cuidado. Porque, inclusive, você tá tendo que lidar com os estresses dessa pessoa e tá manifestando esses estresses dessa pessoa e tá manifestando esperas que essa pessoa vem tendo na vida delas, principalmente com relação ao financeiro, porque você tá se projetando nessa pessoa. Ou você julgou, ou você quis muito algo que essa pessoa tem, ou ser como essa pessoa é, ou fazer algo que essa pessoa faz. Você está manifestando a realidade dessa pessoa na sua vida, porque você teve esse desejo. Mesmo que inconsciente, tá? Porque às vezes quando você fala, como essa pessoa, eu não me conformo. Como essa pessoa pode ser assim? Como essa pessoa... Às vezes não é uma crítica, entendeu? E às vezes você fala, nossa, eu queria muito seguir essa pessoa nesse ponto aqui. Aí a vida fala, então tá bom, então você vai passar pelas coisas que essa pessoa passou pra ela chegar nesse ponto que ela tá hoje de vida. Daí você tá no aprendizado. Aí você se tornar esse alguém.
Mas você escolheu passar por isso por experiência, tá? Você escolheu, você falou, eu quero experienciar isso aqui. Que motivo? Não sei. Você que sabe. Tem uma coisa específica sobre Gandhi aqui, tá? Então não sei se você julgou Gandhi. Ou se você se inspira muito em Gandhi, né? Eu não sei, tem uma coisa aqui que pode ser ou inspiração ou julgamento que você teve e que você vai precisar estudar sobre isso pra ver se você quer isso mesmo, tá? Ou se você quis o arquétipo de Gandhi, você pediu a consciência, sabe? A consciência de Gandhi, eu não sei o que você teve aqui. Ou se você queria entrar no mesmo grau de generosidade de tal pessoa, tá? E essa pessoa passou pelas coisas que ela passou pra ser a pessoa que ela é. Então, a desorientação. Antes da pessoa saber quem ela é, ela passa pelo momento de saber quem ela não é. E isso tem que assumir também. Eu tenho que assumir as coisas que eu não sou. E as coisas que eu não sou são coisas de sombra, que eu integro. E tenho que me recolher, tenho que ficar na minha, tenho que aprender, tenho que estudar. E tenho que largar coisas, eu tenho que andar sozinho, eu tenho que finalizar ciclos. Então, antes da gente saber quem a gente é, a gente sabe quem a gente não é. E esse não é tá na sombra. Pode ser que você esteja manifestando aí ou passando por um momento de noite escura da alma, tá? De novo, o eremita, que veio para clarificar esse estresse. E esse valete de copas no recuo. É o que eles estão pedindo para você. Você veio olhando muito para questões de passado, né? E aí eu acho o que tá aparecendo aqui agora é como se você precisasse ver se o que tá valendo a pena aqui, tá? Se você quer continuar manifestando isso, que aqui o eremita tava no passado e agora o eremita tá olhando pra frente. E tem uma coisa aqui, né? Tô na chuva pra me molhar, agora vida que segue, agora vamos, agora eu já tenho, e é o que eles estão te pedindo, inclusive, né? Tá bom, você manifestou isso aqui, você pediu isso aqui, o que foi? Então tá bom, eu tô daqui pra frente, é como se esse encanto tivesse acabado, né? Chegou no final, foi. E agora você tem a escolha de saber assim, eu continuo manifestando a vida dessa pessoa na minha vida ou eu pego o que eu aprendi com isso daqui e sigo em frente? Teve uma escolha que você fez no seu passado, uma pílula que você quis engolir. Por conta de alguma projeção. Você fez isso. Integrou. E aí agora tem uma coisa aqui de imortalidade, tá? Numa posição de recuo e de um certo desbloqueio. Pode ser que essa pessoa também tenha trazido pra vocês à tona aspectos de vocês que fazia muito tempo que vocês não viam ou que vocês não tinham acessado ainda nessa vida, tá? E a partir dessa pessoa, você se deu a oportunidade, se deu a chance, tá? De entrar em contato com as próprias sombras, com os próprios monstros de vocês. E de limpar o que tinha que limpar. É como se eles estivessem falando assim, olha, parece que não foi gostoso o negócio aqui, o negócio foi pesado pra vocês. Foi pesado, mas acabou. E agora, eremita? O que você faz com esses aprendizados que você teve até aqui? Você vai se julgar porque você se projetou? Até pode julgar, julgue seus aprendizados, integre. Mas entenda que você não sabia nada disso. Naquele momento você estava num momento de desorientação. Então assim, Alice do País das Maravilhas, quando você não sabe que caminho seguir, qual caminho serve, né? E aí foi assim que você foi. Qualquer caminho serviu.
Então qual que é a chave pro meu sucesso hoje, sabe? Dá linha na pipa. Perna pra que te quero. Simbora com os aprendizados que você adquiriu. Seja qual tenha sido o motivo pelo qual você tenha entrado nessa situação, foi por projeção. Era a única porta que tinha aberta para você dar vazão para entender as suas sombras. Se você não tivesse se visto em uma outra pessoa, visto os seus potenciais em uma outra pessoa, ou julgado essa pessoa, seja como foi o jeito que você fez, se julgue. De repente, olha, isso aqui não é melhor, sabe? Eu vou preferir que manifestar minha própria vida do meu próprio jeito, entendeu? Faz aí os teus novos decretos e aprendizados, ou não decretos, não sei o que você vai fazer. Faça isso. Mas assim, sai do julgamento, porque se julgar e se tratar dessa forma, sabe? Vai te deixar manifestando e experienciando cada vez mais essa energia de 5 de ouros, de escassez. Tem uma coisa aqui que pode estar vindo através de origem materna. Para alguns de vocês, origem materna de pessoas que têm uma forte energia solar, né? Então, assim, aspectos narcísicos bem fortes, bem pontuados. Não tô aqui para dar diagnóstico, mas essas, tá? Pode ser uma coisa muito sobre materna, tá? Então, uma mãe que pode ter uma pessoa meio que manipuladora, muito egocêntrica e tudo mais, tá? Isso aqui é um esclarecimento para vocês, tá? Que traz os fundos, né, da sua ansiedade e tudo mais, principalmente com relação à construção de família, tá? Porque o que você teve enquanto você era criança foi o afeto, de onde você recebeu o afeto e tudo mais, tá? E inclusive sobre os ciclos que você de amizades, né, que você veio se experienciando, né? Foi criada e criade, foi assim. Então você não tem referências de outras coisas, então você, da primeira oportunidade que a vida teve, ela te deu uma, sabe? Você viu qualquer outra coisa diferente daquilo, você falou, eu vou lá, gostei disso aqui, eu acho que uma coisa tem a ver comigo, e foi. Então não se julga, porque foi o jeito que você teve que entender para poder sair desse lugar que você tava. E tem uma coisa aqui sobre coisas de vidas passadas, tá? Também. Tá bom. O que mais que vocês têm pra falar? Eles me pediram um outro deckzinho ali, vou pegar. Tem uma coisa aqui, tá, que apareceu de novo, uma energia de triangulação. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito do comportamento de pessoas que têm forte esse lado narcísico bem pontuado. São pessoas que sempre triangulam as relações, então veio 2 vezes essa triangulação, então pode ser uma confirmação de fato, assim, tá? Pra quem a mãe não tem diagnóstico, pode ser que você já tenha percebido isso, assim, a minha mãe é assim, sabe? Alguma coisa assim. Então isso pode vir de um espaço de ansiedade. Então não se julga de você ter feito dessa forma que foi feito. Foi o único jeito que você encontrou ali, de dar uma abertura pra explorar suas próprias sombras e resolver esse troço aí que você resolveu, tá? Mais alguma coisa? Rainha de espadas e 5 de copas, e aqui os 7 de copas. De fato, assim, esses aprendizados refletiram muito, tá? Com relação que, assim, essa pessoa, ou esse algo, ou esse caminho que você trilhou, foi um caminho de fato de passar, de se tornar uma rainha de espadas. Uma rainha de espadas passa por muitos sofrimentos para chegar nesse ponto dela aqui, tá? E uma pessoa, para dar as costas, conseguir dar as costas, né, para essas tá, não entendi. Então, porque eu tava falando sobre dar as costas. Enfim, mas não é essa a interpretação. A interpretação aqui
É como se a pessoa conseguisse dar as costas para os amores verdadeiros, tá? E ficar só olhando para aspectos, para energias de então assim, eu só gosto de pessoa que não gosta de mim, eu só gosto de situações que eu não vou conseguir colher nada. Então assim, você ficava presa a situações e circunstâncias, suponha, eu ficava muito tempo gostando do ex, ou até comparando o ex, e a gente pode estar falando também sobre um ex aqui, tá? Ou uma ex mais especificamente, por conta da energia da Imperatriz e da Rainha que veio aqui de novo. Então assim, pode ser que a tua ex aí, tá? Mas pode ser uma pessoa que tem uma energia feminina muito pontuada, tá? Te fez passar, tá? Parece que te alimentava, te tratava, conseguiu te adestrar, entre aspas, tá? E aí você veio trabalhando a partir de um espaço de escassez. Te manipulava. É como se você sentisse que essa pessoa tinha muitas opções. E você era só mais uma, tá? Então pode ser uma coisa desse relacionamento. E aí um esclarecimento com relação a essa pessoa que você conviveu e talvez não saiba quem essa pessoa era. E de repente ela tinha aspectos muito assim e deixou marcas em você que você não percebeu, tá? Mas essa pessoa conseguiu fazer você uma pessoa mais centrada. Ela não fez, tá? Você aprendeu a lidar com você e se tornou, e agora você consegue identificar pessoas que são escassas, que são avarentas no afeto, principalmente, e você aprendeu a escolher. Dentre tantas opções, essa opção é mais adequada para mim. Essa vai fazer sentido e eu consigo escolher agora. Entende? Então, seja o que for que essa situação tenha te trazido de aprendizado, é importante que você entenda que você cresceu com isso. E que você nesse momento tem uma bagagem que você não teria se não tivesse se permitido passar por esse tipo de situação. Então eu sei que foi uma situação muito difícil aqui, porque deu pra perceber, foi cansativo, uma situação ingrata que você passou aqui em muitos aspectos, mas não é que é pra você romantizar isso daqui, mas você precisa se dar o mérito de tudo que você cresceu com relação a essa situação. Entendeu? Porque nem tudo foi ladeira abaixo. Você continuou com você. E hoje você consegue manter a sua integridade. Hoje você consegue falar assim, não, aqui não. Não, daqui você não passa. Saca? Então você cresceu com isso. Então você precisa tomar posse desse aprendizado. E não ficar validando e romantizando as coisas. Não é sobre isso. Mas eu tomo posse desse aprendizado que eu tive aqui, desse rolê todo que eu vivi, e da minha parte com relação a esse rolê. Agora, com relação a outra parte, cada um seus problemas, entendeu? Devolvo ao remetente com consciência anexada, eu pego pra mim de volta todas as coisas que eu nutri aqui, que eu, sabe? E entrego pra pessoa que é dela, e é isso, cada um com o seu. Entendeu? Perna pra que te quer. Tem uma coisa que vai, segue em frente. Tem uma coisa que vai pro teu compromisso, tá? Ó, Agni. Eu até sem querer lidar. Verdades. Seis de paus, uma posição de recuo, equilibrado. 2 de paus, uma posição de avanço, é isso aí. E o cavaleiro de ouros numa posição de recuo equilibrado também, tá? E 3 de ouros. Olha, agora você passa a... Não é que você tem, tá? O que acontece? Os medos que estão na tua vida agora, tá? Você assim, você já se tornou uma pessoa assertiva.
Só que você tem uma coisa aqui assim, como se tivesse... Eu entendi o recado agora. Eu tava tentando interpretar isso aqui de uma forma, não sabia se era sombra, se era luz, o que era aqui. Tá. Tem uma coisa aqui, que como tá numa posição de recuo equilibrado, numa posição de recuo ok, porque tem que ser assim, é como se ele estivesse meio que, entre aspas, brecando esse cavaleiro de ouros, no sentido assim, não precisa mais ir tão devagar. Entende? Você agora já tá fazendo trocas, mas você já... O eremita de novo, tá? Você agora já sabe, você já se sacrificou, você já se iluminou. Você já sabe fazer trocas. Entende? Não precisa mais ter medo. Agora você já tá sabendo fazer escolhas. Você já consegue escolher. Entende? E tem uma coisa aqui de não... Você não precisa mais ficar evitando correr atrás de algo que é seu por direito, inclusive, que vai beneficiar você e sua comunidade, aqueles que são... Tá? Tem coisas que são de vocês. Conquistas de vocês. Sabe? Mas hoje você já consegue, você já tem uma rainha, você já é rainha de espadas. Você já consegue cortar o que precisa cortar. Você já consegue se distanciar das coisas que estão vindo só pra te emocionar e pra mais nada. Entende? Então agora você já sabe fazer escolha. Seu mentor já tá aqui te observando, você já tá pronto pra fazer as próprias escolhas, pra viver da sua própria maneira, da sua própria forma. Então assim, esse freio de mão puxado precisa, né? Tá bom? Então assim, vocês estão se freando demais. E aqui tem uma coisa aqui que é da partida. Porque você já aprendeu o que tinha que aprender. Para de se encher os pacová por conta disso que aconteceu. Você já sabe fazer o que precisa fazer. Você já aprendeu tudo que tinha que aprender. Você não é uma pessoa que não sabe fazer escolha, ou sabe? Não é essa pessoa mais. Você é uma pessoa que já sabe com quem você consegue ter isso daqui. Entendeu? Você já sabe. Então, 10 de ouros, você já sabe quem é que vai te proporcionar isso e quem não te proporciona. E que situação, que circunstâncias, entendeu? Você já sabe. Você já tá num outro grau de consciência, mas você tá preso por se julgar demais ou por tá muito apegado ao teu erro. Eu posso falar assim, tá bom? Porque foi a forma como você encontrou de viver alguma coisa diferente do que essa esposa, essa sua ex, essa sua mãe, seja quem for, te proporcionou, tá? Então é isso, eu não te julgaria. Você foi uma rebelde com causa, nesse momento, um rebelde com causa. Entendeu? Faria tudo outra vez. Se é pra sair da torre, né? Então assim, eu te apoio, tá? Gente, espero ter ajudado. Nem sempre os aprendizados são tão gostosos, mas vale a pena. Vale a pena, tá bom? Um sucesso pra vocês. Que o Xumaré vos abençoe e até o próximo vídeo.